Bom dia, Cília. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom Quem dia. tá aqui com a gente. Perrenguinho nada, viu, Paulo? Virose daquelas Perrengão, de... né? Perrengão. É. Assim, uma semana de cama. O negócio foi brabo. Ainda bem que os Verão, né? pequenos não pegaram. São as doenças de beleza. verão. A virose É. são as doenças de verão. Elas atingem o sistema digestivo, dor no corpo, essas viroses que estão... Tem muita gente aí, a Carol mesmo está debilitada. A Carol Sim. levou um nocaute de uma virose, está lá no canto do corner, se preparando para voltar, mas é isso aí. Mas vamos falar sobre o que hoje, querida Cecília? Então, hoje, né, em plenas férias, aí, as crianças em férias escolares desde dezembro, a gente está em meados de janeiro. Muitas famílias programam, planejam durante, às vezes, o ano todo, né? A viagem de férias, vamos para a praia, vamos para a roça, vamos para a neve. E aí vem aquela expectativa de que serão dias de glória, de descanso pleno e absoluto. E quem é mãe e pai, né, de criança pequena, de repente se depara com uma enorme frustração, que as crianças começam a ficar desafiantes, mais chorosas, mais agressivas, mais nervosas. E eu já vivenciei isso com os meus filhos e vivencio nas viagens, em todas elas. Eu não crio mais aquela expectativa de serão 10 dias de puro descanso, porque as crianças começam a apresentar comportamentos, e é curioso, Paulo, que eu recebo muita mensagem nessa época. Ontem mesmo eu fiz uma sessão de orientação parental com um casal que estava na praia, em Caraíva, viagem dos sonhos da família, se programaram, planejaram e eles buscaram uma sessão de orientação online lá onde eles estavam. Cecília, nossa filha está muito nervosa, está muito desafiadora. E a gente vai falar sobre isso. O que é que acontece com essas crianças que parece que é do nada, parece que a criança é ingrata, que ela só reclama, parece que a criança... E não é nada disso. A gente precisa olhar com os olhos da perspectiva da criança. E qual é a chavinha que vira na criança que, mesmo no momento de lazer, de diversão, de tranquilidade, irrita-se e acaba, entre aspas, não reconhecendo aquela felicidade que está sendo proporcionada para ela? Tá, primeiro de tudo, Paulo, é a gente se abster, olhar para a nossa expectativa, nossa de adulto, de estou proporcionando isso para os meus filhos, eu espero gratidão, eu espero que ele reconheça. Isso é muito do adulto, a criança ela é pura espontaneidade, então ela vai desfrutar quando está delicioso e ela vai desafiar quando algo incomodou. Então ela tem uma tendência a comunicar isso, né, pelo comportamento. O que acontece em viagem de férias, que acho que é recorrente o que chega para mim de demanda nesse sentido. E ontem eu fiz um post sobre isso e um monte de mãe, tô vivendo isso, nossa, eu achei que era só eu, achei que o meu filho tinha algum problema. A viagem, ela é deliciosa, a criança adora, mas sai da rotina, né? Então, normalmente a criança dorme menos, ou ela dorme mais tarde e acorda talvez mais cedo ou talvez mais tarde, a alimentação muda, o lugar onde ela está dormindo muda, os estímulos mudam e a saída da rotina para a criança implica em não tenho mais aquela previsibilidade que me traz segurança e que me organiza internamente. Quanto menor a criança, mais ela sente isso, essa saída da rotina. E como que a criança vai contar isso? Pelo comportamento desafiador. E uma outra questão que acontece nas férias muitas vezes, né? Que eu vivi o ano passado com o Ian, ele tinha 4 anos. A gente foi para uma viagem de família. A família extensa do Thiago, né? A avó, tios, primos, aquele tanto de gente falando, né? Aquele tanto de estímulo, uma convivência diária recorrente com muitas pessoas. E lá em casa, normalmente, somos só nós 4. Então, o primeiro dia para ele foi pura alegria. No segundo, ele começou a ficar mais desafiante. No terceiro, ele parecia que tinha pólvora dentro dele. Você não podia falar, não podia encostar. E qual que é a leitura? Ele está precisando de um espaço. Eu preciso ajudar esta criança a recuperar o que ele está precisando ali. Então, o que eu comecei a fazer? Eu ia dormir com ele mais cedo, mesmo as pessoas falando, mas já, é férias, deixa ele ficar mais um pouquinho, a gente tem que desligar um pouco dos palpiteiros de plantão, que são muitos, e cuidar da necessidade da criança. A criança tem necessidade de X horas de sono, eu já sei quais são as horas de sono que os meus filhos precisam.
E quando eu viajo, eu já começo a prestar atenção nisso. Se são dias recorrentes, sem dormir as horas que eles precisam, eu já sei que eles vão começar a apresentar os desafios. E não é porque eles são chatos, é porque eu não estou cuidando das necessidades deles básicas, de sono, alimentação. E Cícero, é interessante você falando isso e a gente, né, eu tô com os meus filhos em casa também, não só em viagens, Sim. mas em casa, eles também, a gente faz ali, a gente mudou, então assim, ainda é muita novidade, né, a gente tá numa casa nova, num local novo e eles estão adorando. E fica o dia inteiro brincando. E chega no final do dia, é isso mesmo. Durante o dia é muita euforia, brincadeiras o tempo todo, aquela diversão, e chega no final do dia começa aqueles questionamentos. Aí você fala um não, começa a brigar com tudo e aí isso irrita os pais também, porque, poxa, tá aqui das férias, né? Que eu acho que é o pensamento de muita gente. Pô, tô te dando tudo aqui, você tá brincando, fazendo tudo que a gente pode, e aí você ainda reclama no final do dia. E aí você vê que realmente faz parte de um cansaço da criança também. Sim. Né? Porque saiu da rotina. E aí eu te pergunto, como fazer isso? Porque as férias também, a gente já tem na cabeça, assim, as férias, elas são feitas para a criança também se divertir. A gente faz uma programação... E para sair um pouco da rotina, né? Exatamente. E aí você faz uma programação extensa para a criança se divertir. Mas como é que a gente pode fazer se a gente tem que viver numa rotina? A gente tem que criar uma rotina até nessas horas? Eu acredito, João, nunca acredito no único caminho, tá? Mas num caminho do meio, assim, né? Não é nem eu vou ficar 100% na rotina e nem não tem rotina pra nada. Eu preciso criar minimamente ali uma rotina, sim. Mesmo estando de férias, mesmo estando com 30 pessoas da família na casa, eu preciso prestar atenção no que é que saiu demais do que já era o previsível, o natural da criança. Final do dia de férias, as crianças estão esgotadas, né? Eu vou dar um exemplo real do Réveillon, né? Fui pra festa lá da minha amiga, levei os filhos, lá em casa os meninos dormem 8, 8h30, já estão dormindo. Era 1h30 da manhã, tava todo mundo acordadão lá. O Ian começou a dar sinais 1h30 da manhã, que eu já achei sensacional. Falei, uau, ele, né, segurou aqui, ficou ótimo. E aí teve uma hora que o Thiago, meu marido, se estiver assistindo, vou contar pra todo mundo. Ixi. Ficou bravo com o Ian. Tá Falou, vendo, Thiago? Olha, tá vendo, ó? Revelações, hein, Thiago? Revelações. Ele, não, mas o Ian tá muito chato. Aí eu falei, não, senhor. Eu falei em voz alta e bom tom. Ele não está muito chato. Ele está muito cansado. É 1h30 da manhã, mas por que ele soltou isso? Ele queria ficar mais, né, na festa, queria curtir porque estava adorando e os nossos filhos não aguentavam mais. Então isso que acontece muitas vezes, né? O adulto, eu tô aqui de férias, quero curtir e o meu filho tá me incomodando, chorando, desafiando, não é a criança que é o problema. Qual ajuste, e eu acredito nos pequenos ajustes, tá? Qual ajuste eu preciso fazer? Aquilo que é rotina, que é quebra de rotina para o adulto e que é bom, porque o adulto precisa quebrar a rotina, ele já tem uma estrutura já de entendimento da vida. Para a criança pode ser um grande prejuízo, né? Porque não vai entender uma quebra de rotina tão abrupta. E vão pensar, Paulo, eu dei o exemplo do Réveillon, que é um dia, uma noite. Férias é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Às vezes eu vou ficar 10 dias na praia, às vezes eu vou ficar 7 dias na casa da avó, é muita mudança. E as necessidades básicas da criança que organizam ela emocionalmente, elas vão deixando de ser atendidas. Não estou dizendo que a criança vai sendo negligenciada, mas ela vai comendo coisas menos saudáveis, por exemplo, naturalmente. Eu tô na praia. O adulto, quando vai para a praia, ele quebra as rotinas. Almoça fora do horário, café da manhã é qualquer horário. Você tem horários de saída e volta totalmente desconectados da rotina do dia a dia. Ao invés da fruta, eu vou dar um picolé na praia, né? Então, e a gente se permite viver isso às vezes. Isso aí também tá tudo certo. Mas tem um impacto na vida dos pequenos, né? Sim. O pequenininho sente. Sente, né? Então aquela comidinha de casa não tem mais. Aí cada dia você vai comer num lugar diferente. Vai dormir em horários diferentes. Então a mensagem que eu trago para as famílias, assim, de crianças: criem menos expectativa em relação ao descanso de férias. Eu lembro quando o João voltou de férias, eu falei, e aí, João, descansou? Aí ele olhou pra mim, Cissa,
Dá pra descansar. Filho, né? Viajei com filho. A gente descansa a cabeça, a gente descansa alguns lados, mas outros ficam muito cansados, porque a demanda ela é real. Quem tem a estelinha de filho não vai descansar, não. Cecília, conversávamos então sobre as crianças. As crianças vão para as férias, primeiro, segundo dia, uma maravilha. No terceiro começa a irritação, porque tem a rotina, tem o lugar que não é de costume ficar, pessoas ao lado que não são as mesmas que elas convivem. Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão só ficar observando o desespero dos meninos, nós vamos pirar. E o que a gente pode fazer? Então, existem ajustes, né, Paulo, que a gente precisa estar atento para fazer. Como eu disse, não é nem o 8 nem o 80, não é nem nas férias eu querer manter a rotina do cotidiano fora das férias, mas também não é eu exigir que o meu filho dê conta da rotina que eu, adulto, gostaria de vivenciar nas minhas férias. Numa praia, por exemplo, ficar até tarde, ficar muito tempo na praia e aí sair à noite, voltar para casa muito tarde, enfim. Eu acredito muito nos pequenos ajustes, né? Primeiro, qual é a leitura? A criança começou a ficar mais irritada, começou a ficar mais chorosa, mais desafiadora. Esses são sinais de que ela está comunicando a necessidade de um olhar, de ajustes. O que eu sempre faço quando eu viajo com os meus filhos, né? Eu fico bem atenta a isso. Então, por exemplo, vou à praia. Eu adoro praia, ficar lá tomando sol, vou para o mar, volto, vai e volto. Com os meninos, o limiar dos meus filhos, tá? O tempo que eles dão conta de ficar na praia é muito menor do que o que eu gostaria. Então, eu vou, às vezes, saio da praia mais cedo com eles. E se a gente está numa turma grande, com família, eu e o Thiago, a gente reveza. Então, eu vou levar os meninos para casa, para eles tomarem um banho, descansarem. Depois, a gente troca ou pede para alguém ficar. Quando não tem rede de apoio alguma, vamos ter que sair da praia mais cedo para cuidar dos meninos, para que eles almocem na hora mais ou menos, né, similar a que normalmente eles almoçam. Se eu vou sair à noite, eu vou voltar para casa mais cedo. E se um dia foi muito intenso, de passeios, por exemplo, o outro precisa ser mais calmo, precisa ser mais tranquilo, para que a criança vá voltando ali, né, para aquilo que são as necessidades básicas dela e que, eu repito, né, necessidades básicas organizadas, a criança se organiza emocionalmente. Então, várias vezes de férias, né, que eu tô lá com os meninos e eu percebo que eles começaram a dar os sinais, eu convido, por exemplo, vamos lá pro quarto um pouquinho com a mamãe? Vamos lá, vou contar uma história, para sair daquele alvoroço um pouco e ficar quietinho, depois a gente volta. Então, são pequenos ajustes, assim, é eu tentar minimamente ajustar essa rotina, né? Cuidar para que aquilo que saiu demais volte pelo menos um pouco ao que era. Então, estão dormindo tarde demais? Não, hoje a gente vai dormir um pouquinho mais cedo. Porque o que eu acho que é o bacana da criança? O precioso. Quando a gente explica para ela o porquê vamos fazer as coisas, elas entendem. Hoje nós vamos dormir mais cedo porque o corpinho de vocês está muito cansado. Eu estou entendendo até que essa irritação que você está toda é porque você está muito cansado. Férias é muito legal, mas a gente vai precisar dormir mais cedo hoje. Esse é só um exemplo, tá? Teve umas férias de família e que o Ian estava muito irritado. Eu comecei a dormir com ele mais cedo. E aí, o que eu acho que é o mais desafiante para as famílias? As pessoas comentando. Nossa, mas que nervoso. Nossa, ele é difícil, né? Não, ele não é difícil. Ele tá cansado. Nossa, mas você já vai dormir tão cedo? Hoje é Réveillon. A gente já vai dormir. Boa noite, vovó. Boa noite, tio. Nós, adultos, precisamos bancar esse posicionamento de guardiões. Porque senão, os nossos filhos começam a escutar. Nossa, ele é bravo. Nossa, ele é difícil. E lá vem o nervosinho. E eu não posso permitir que ele escute esse tipo de comentário. Não, ele não é bravo, ele está cansado. Eu preciso ajudá-lo. E isso ajuda no processo de autorregulação, né? São só alguns exemplos aí do que a gente pode começar a fazer. E isso incomoda um tanto. Demais, Nossa né, Senhora. João?
o povo fica olhando, né, pro filho e às vezes não entende que aquilo ali é uma situação comum, né, dos filhos. Às vezes até passou, viu, Cecília? Muita gente até passou por isso, mas parece que esquece rapidamente e fica aí nesse apontar de dedos. Cícera, a gente vai ter agora o retorno das aulas, por exemplo, em fevereiro. Tem também uma mudança de comportamento das crianças depois desse período de férias? E se tem essa mudança, o que os pais podem fazer para já se precaver ali para cuidar das crianças? Com certeza tem mudança, né, João? Então, por exemplo, os meus filhos estudam de manhã, eles estão dormindo bem mais tarde do que o normal e acordando mais tarde. 3 dias antes de começar as aulas, Rotina de volta. eu já vou ajustando o horário, a gente vai dormir um dia meia hora antes, o outro meia hora antes, e eu já vou sinalizando, olha, vai voltar às aulas. E o que é muito comum acontecer no retorno às aulas? A primeira semana as crianças ficarem muito cansadas, né? Eufóricas, porque estão encontrando com os amigos e muita novidade, estímulo, começam as aulas regulares da escola e as aulas do contraturno, né, as aulas especializadas. Então é para ir também com calma na expectativa. A questão que você está falando das férias, eu fiquei imaginando assim, independente da idade da criança, a gente tem que aprender a negociar com eles o lugar que a gente vai, o que vai encontrar. A gente tem que abrir a discussão das férias para todo mundo e não só uma decisão de adultos que arrastam as crianças atrás. Eu acho muito legal quando a gente antecipa, né, o que vai acontecer e quando as crianças têm a possibilidade de escolha, né? A gente vai viajar para as férias. Claro que a mãe e o pai podem trazer as opções ali, mas a Mel, por exemplo, falou: mamãe, o meu sonho, eu sou doida para ir para a Amazônia. Eu falei: nossa, filha, eu também sou doida para ir para a Amazônia. Então, a gente está aí sonhando, a gente vai vendo as coisas, sonhando para algum dia conseguir vivenciar isso. A criança poder participar é maravilhoso. Agora, vamos supor que o pai e a mãe escolheram, né? É contar para a criança como vai ser, o que ela vai encontrar ali, o que vão precisar, por exemplo, né? Se eu vou para a neve, vou precisar de roupa de neve. Se eu vou para a praia, o que a gente vai precisar organizar, deixar a criança ajudar a organizar a mala, eles adoram. Quer dizer, algumas crianças adoram também. E o retorno para as aulas, a mesma coisa, né? Convocar as crianças para, por exemplo, ajudar a organizar o material, vamos ver o que dá para aproveitar, o que não dá, olhar o uniforme, fazer esse movimento, né? Criar esse contexto para a criança entender melhor. João, mais alguma participação, mais alguma curiosidade? Porque esse assunto eu acho que fica na cabeça das pessoas, né? Você agora já está voltando das férias, mas deve ter passado algum aperto nas férias com as crianças. E aí fica essa questão, né? Como é que eu vou fazer na próxima vez que eu sair com eles? E às vezes no fim de semana também, às vezes o fim de semana muito intenso, né? A criança já começa a ficar ali mais irritada. Entenda, saiu da rotina, você vai precisar dar um passinho para trás e ajustar isso aí. Sabe uma outra questão que acontece muito? Às vezes você vai e o seu filho, algum parente leva o seu filho para casa. E aí volta assim, nossa, esse menino tá irritado demais, não posso deixar ele com não sei quem que fica assim desse jeito. E isso é exatamente o que você tá falando, né, Cícero? Eu e o Thiago, a gente brinca lá em casa. Foi dormir na casa de alguma avó, a gente ganhou o Vale Night, no dia seguinte a gente vai aguentar um mau humor daqueles, porque saiu total da rotina. Então a gente paga o preço, né? Mas isso é comum, é a criança sinalizando que desajustou alguma coisa. Foi muito legal, vivenciei várias coisas muito legais com a vovó, com o parente, com a outra pessoa, mas agora eu preciso voltar para o meu eixo. Cecília, estamos chegando à reta final da nossa prosa de hoje. Suas redes sociais para que as pessoas possam continuar te seguindo e sabendo que toda quinta-feira você está aqui no Central 98, segunda edição. Sim, tô no TikTok, tô no Instagram, Cecília Antipoff _, tem canal no YouTube também, tem muito conteúdo lá. E é isso, toda quinta-feira eu tô aqui com vocês, com a maior alegria. Eba!